Consegue imaginar um parque de diversões inspirado na Bíblia Sagrada que tempos depois foi fechado, invadido por criminosos e que também foi local de um assassinato? Ou então um parque temático inspirado no Velho Oeste americano, que hoje em dia mais se parece com o Velho Oeste pós-apocalíptico ou mal assombrado? Realmente é assustador. E aí, ficou curioso? Então assiste esse vídeo porque hoje eu vou mostrar a história desses 7 parques de diversões abandonados que você não gostaria de visitar. Fala aí, curiosos, eu me chamo Gabriel Ramos e bem-vindos a mais um vídeo do Descortinando. Antes de começarmos, já dá aquela clicada no like, se inscreve no canal para fortalecer e é isso aí, bora pro vídeo. Six Flags. Este parque abriu originalmente no ano 2000, em Nova Orleans, e foi batizado como Jazzland. Todo o tema do parque era homenageando essa área bem característica dos Estados Unidos, onde o estilo musical conhecido como jazz nasceu. Com apenas 2 anos de existência, o parque foi vendido para uma gigante do mundo dos parques nos Estados Unidos, que é a Six Flags. A empresa decidiu mudar um pouco as coisas por lá, colocou brinquedos novos e tirou um pouco do tema jazz. Por 3 anos, o parque foi atraindo turistas e transformando essa área residencial de Nova Orleans. Mas tudo mudou quando o furacão Katrina atingiu a área. O furacão, conhecido como um dos maiores desastres naturais da primeira década do século XXI, alagou mais de 80% de Nova Orleans, fez quase 1.500 vítimas. A área onde o parque fica é rodeada de pântanos e o sistema de drenagem instalado não deu conta de mandar embora toda a água que chegou por lá. Por isso, o parque chegou a ficar submerso em 6 metros de água barrenta e salgada durante a passagem do furacão, e mais tarde ainda passou cerca de um mês sob até 2 metros de água. A mistura de detritos, barro e água salgada acabou danificando boa parte dos brinquedos, e a Six Flags decidiu então que não valeria reabrir o parque. Alguns brinquedos conseguiram se salvar e foram reformados e transferidos para parques no Texas, na Califórnia e em Nova York. O resto então ficou abandonado exatamente onde estava. Inclusive uma montanha-russa gigante de ferro e madeira. Mas o que faz esse parque mais assustador hoje em dia é o fato de os animais terem dominado o local. Conforme o pântano invadiu a área do parque, diversos animais, como porcos, crocodilos, fizeram de casa os escombros restantes. Mesmo assim, há quem se aventure por lá para tirar fotos ou fazer filmagens. O local se tornou inclusive uma locação de filmagem popular para filmes e séries com temas pós-apocalípticos. Cenas de The Walking Dead, por exemplo, como essas que vocês estão vendo agora, foram gravados lá. Também Planeta dos Macacos e até Percy Jackson foram gravados por lá. Bubbles Land. Aparentemente, o Canadá gosta de fazer parques de diversões em ilhas. Esse, na Ilha Bubble, foi construído ainda durante a Era Vitoriana. Isso quer dizer que, se estivesse ainda funcionando, ele teria mais de 120 anos. O parque de Bubbles Land era tão popular que atraía diariamente gente de 2 países. 2 grandes barcos saíam das cidades mais próximas do Canadá e dos Estados Unidos. Cada um era capaz de levar cerca de 2.500 passageiros para se divertir no parque. Lá, havia rodas gigantes, carrosséis enormes, montanhas russas, carrinhos de bate-bate e até uma versão de barcos de bate-bate. Além de tudo isso, Henry Ford, o então fundador e dono da Ford Motors e um dos caras mais ricos da época, abriu no parque um salão de dança gigante. O salão era espaçoso o bastante para que 5.000 pessoas dançassem com tranquilidade as músicas de uma das orquestras mais populares da época. Hoje esse tipo de coisa já nem existe mais. Lá no comecinho de 1900 ainda não existiam equipamentos de som como os que existem hoje. Não tinha como simplesmente colocar a sua música favorita para tocar em casa. Então as festas e os salões de dança geralmente contratavam músicos de verdade para ir lá tocar. Ou se você fosse muito rico e adepto à tecnologia, poderia comprar uma dessas máquinas gigantes que tocava música para você. A desse salão tinha 419 foles, quase 5 metros de altura e 4 de largura. Era como uma orquestra mecânica gigante. A máquina era tão incrível que em 2012 um jornal anunciou que ela poderia valer 2,5 milhões de dólares em um leilão. Mas nada disso foi o bastante para salvar o parque, que pouco a pouco foi perdendo seus visitantes para os concorrentes, até finalmente fechar as portas no final dos anos 90. Alguns dos brinquedos foram vendidos, mas outros ainda permanecem em pé por lá, assim como todos os prédios, incluindo o salão de dança gigante. Embora algumas pessoas se arrisquem a visitar a ilha, isso não é muito recomendado. Além de a propriedade ser privada, visitar os locais pode ser bastante arriscado. Inclusive, há planos de demolir a maior parte do que ainda resta para a construção de condomínios de luxo. Em uma parte da ilha, alguns já foram inclusive construídos. Enchanted Land. Esse é de Maryland, beleza? Existe outro com o mesmo nome. O nome desse parque em português seria Floresta Encantada.
e combina bastante com o seu tema, que é contos de fada. Nem mesmo os norte-americanos têm muita certeza disso, mas esse pode ser o segundo ou terceiro parque de diversões mais antigo dos Estados Unidos. Antes dele só existiu a Disney, e talvez um outro parque bem menos famoso que os dois. Assim como em outros casos na lista, não aconteceu nada de desastroso por aqui, além da diminuição do público devido aos parques modernos concorrentes. Mas ainda assim, grande parte dos brinquedos ficou anos e anos abandonados. Metade do parque foi demolido e substituído por um shopping, mas a outra metade continuou anos e anos se acabando no terreno e adquirindo um aspecto cada vez mais assustador. Entre as coisas que ficaram por lá para atrair exploradores urbanos estavam um castelo e um dragão. Há cerca de 2 anos, algumas dessas coisas foram resgatadas em um outro parque e reformadas para reexibição e para que o parque continuasse na memória das pessoas. Outras não tiveram a mesma sorte e foram permanentemente demolidas. Lake Shawnee. Mas se é de bizarrice mesmo que você está atrás, talvez esse aqui seja um dos seus preferidos. Ainda falarei mais de histórias assombrosas adiante, mas esse aqui é quase o roteiro de um filme de terror. Para começar, esse parque foi construído em um local anteriormente servido como um cemitério para índios. Já sentiu o enredo de filme de terror aí, né? Aliás, não só um cemitério de índios. Durante a colonização dos Estados Unidos, uma família que tentava tomar a terra também foi assassinada por ali. O evento é conhecido na história americana como o Massacre da Família Clay. Ainda assim, alguém achou que seria uma ótima ideia construir um parque de diversões por lá mais ou menos uns 100 anos atrás. O parque serviria para entreter a família dos trabalhadores das minas de uma cidade próxima. Depois de alguns acidentes, porém, as lendas de que a área talvez fosse amaldiçoada começaram a circular. Até que nos anos 60, 2 pessoas realmente morreram no parque, o que fez com que o local fosse fechado permanentemente. E essas nem foram as primeiras mortes. Na verdade, há pelo menos 6 vítimas fatais registradas no parque, e também mais 3 esqueletos de nativo-americanos que viveram lá antes da colonização. O lugar já está fechado há quase 60 anos. O terreno já mudou de donos diversas vezes, mas desde então, ninguém nunca teve coragem de tirar o que resta do parque, ou remover os brinquedos de lugar. Inclusive, esse é um dos poucos locais que você ainda pode visitar legalmente, desde que agende uma visita. Dreamland. No início dos anos 60, o Japão decidiu construir a sua versão da Disney. Claro que a versão japonesa acabou sendo bem menor, mas as características principais eram claramente inspiradas no parque dos Estados Unidos. Dreamland, na cidade de Nara, atraía centenas de milhares de visitantes todos os anos. Foi realmente um grande sucesso, até que uma Disney de verdade foi construída em Tóquio em 1979. Isso acabou fazendo com que as visitas ao parque diminuíssem ano após ano, e em 2006, suas portas foram permanentemente fechadas. E como nada foi removido do parque, os exploradores de locais abandonados logo foram atraídos para o local. Isso não agradou muito às autoridades locais, e em 2016, o parque foi oficialmente demolido. Porém, ele era tão popular durante o tempo em que permaneceu fechado, que não é difícil encontrar fotos e vídeos de quem decidiu se aventurar por lá. Western Village. Nos anos 70, uma família japonesa decidiu que suas terras poderiam ser mais lucrativas se fizessem um rancho ao estilo americano. Lá, as pessoas poderiam aprender a montar a cavalo, pescar e até se hospedar em um lugar inspirado no Velho Oeste americano. Com o tempo, a popularidade do local foi aumentando, e com os lucros, a família também passou a aumentar o investimento no parque. De um rancho simples, ele se tornou uma réplica incrível do Velho Oeste, como nos antigos filmes de Bang Bang. Robôs com as características de atores de filmes eram vistos em bares, barbearias, bancos e até uma delegacia no estilo Velho Oeste. Atiradores foram contratados para encenar brigas 4 vezes ao dia, e você podia até contratar um deles para atirar em uma maçã posicionada em cima da sua cabeça. E aí, você teria coragem? Eu não teria coragem de fazer isso não, cara. Tá com medinho? Nos anos 90, uma réplica do Monte Rushmore foi erguida em um local com um terço do tamanho original. Toda feita em fibra de vidro, essa montanha ousada custou cerca de 27 milhões de dólares. Porém, nos anos seguintes, o parque também começou a experimentar um declínio cada vez maior. Os turistas preferiam visitar os parques realmente americanos, construídos em outras localidades do Japão. Em 2007, ele finalmente fechou as portas, e embora a propriedade seja privada, ele tem quase nenhuma segurança. Então, entrar lá pode ser bastante fácil para qualquer explorador urbano. No entanto, pode ser um pouco perigoso. Sem nenhum tipo de manutenção há anos, as construções estão cada vez mais decadentes e perigosas, podendo despencar a qualquer momento.
Holy Land. Em 1955, um advogado católico disse que teve uma visão, a de construir um parque temático bíblico à beira da estrada de Waterbury. Assim nasceu o Holy Land. O parque chegou a receber 40 mil visitantes por ano, pessoas que queriam ver uma miniatura de Belém, visitar o Jardim do Éden e celebrar as palavras de Cristo. Em 1984, o parque foi temporariamente fechado para reformas, até um processo de ampliação. Só que o fundador do parque morreu 2 anos depois, sem que nada disso acontecesse. O parque então ficou nas mãos de um convento, que mantinha o local limpo, mas não abriu mais para visitação. Só que pessoas maldosas começaram a invadir o parque de madrugada. Eles destruíram as estátuas, picharam as construções e deixaram garrafas, drogas e todo tipo de sujeira por lá. Em 2010, um fato mais terrível ainda chocou a cidade. Uma menina de 17 anos foi estuprada e morta dentro do parque abandonado. Depois do que aconteceu, as freiras acabaram vendendo o terreno para a prefeitura local, que em 2018 começou um processo de restauração e até celebrou uma missa por lá. Mas esse é um lugar que muita gente acha melhor nem se arriscar em visitar, já que a vizinhança não é uma das melhores entre as cidades americanas. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham alimentado aí a curiosidade quanto a esses parques de diversões abandonados. Olha, pra mim a experiência de produzir esse vídeo sem dúvida alguma foi boa demais. E não feche o vídeo antes de deixar o like, se é novo por aqui, se inscreve no canal e fui! Até a próxima!